da Veja, que dá uma poupada nos militares, mas está botando Bolsonaro numa saia justa. Vamos ler aqui a matéria de capa da revista Veja dessa semana. A gente vai falar bastante de delação do Mauro Cid, também da coluna do Reinaldo Azevedo lá na Band, tá, gente? Mauro Cid diz à Polícia Federal que entregou dinheiro das joias ao Bolsonaro no esquema. Diretamente ao Bolsonaro em mãos. Em depoimentos, o ex-ajudante de ordens confirma que organizou a venda dos 2 relógios do acervo público dos Estados Unidos e repassou o valor ao ex-presidente. Estava conversando com o Carlito antes da gente entrar, gente. Claro, essa matéria é aquele típico tom lavajatista que a Veja sempre fez. Não é bom existir essas delações que vazam partes dela para a imprensa, mas no frigir dos ovos, tirando a parte que nesse trecho aqui sobre as joias o Mauro Cid poupa os militares, eu acho positivo, de fato, os militares aparecerem. Se vocês puderem ajudar o nosso canal, por favor, pinguem superchats, a gente precisa da ajuda de vocês. Vamos bater 40 likes, que é muito necessário, e vamos espalhar essa live para todo mundo. Em depoimentos, o ex-ajudante de ordens confirma que organizou a venda de 2 relógios do acervo público, e é isso aí. Matéria da Marcela Matos. Vamos lá. Há muito, Brasília não vivia um clima de suspense parecido com o que se viu nos últimos dias, mais precisamente deste sábado, dia 9 de setembro, quando o tenente-coronel Mauro Cid foi libertado depois de assinar um acordo de colaboração premiada. Ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ele foi braço direito do ex-presidente durante 4 anos de mandato. Nada, ou quase nada, acontecia no terceiro andar do Palácio do Planalto, sem o conhecimento do militar, que acompanhava reuniões, viagens, atendia ligações do presidente, agendava encontros, cuidava das contas pessoais da família. Com essa miríade de atribuições sensíveis, Cid viu, ouviu e compartilhou das mais íntimas situações. O coronel estava preso preventivamente havia 4 meses. Dias antes de ser solto, ele prestou depoimentos à Polícia Federal e confessou a sua participação em 2 casos investigados pelo Supremo Tribunal Federal, a falsificação de cartões de vacinação e a tentativa de vender joias, relógios, canetas e outros presentes recebidos por Bolsonaro durante o governo. Olha lá o Bolsonaro. O ex-presidente tinha joias levadas aos Estados Unidos para serem vendidas. O dinheiro foi repassado ao capitão em espécie e em mãos. Vamos ver aqui. O presidente estava preocupado com a vida financeira. A venda pode ter sido imoral? Pode, mas a gente achava que não era ilegal. No primeiro caso dos cartões de vacina, Cid assumiu a responsabilidade por tentar fraudar os registros do Ministério da Saúde. Muito obrigado, minha querida Kátia Vitória, que está aqui acompanhando a gente. Já mandou umzão para nós. Umzão não, 10zão, que é bastante aqui. Agradeço a você que está nos acompanhando, Kátia. Faltam 40 pilas aí para a gente fechar a nossa meta, mas agradecer muito a sua ajuda. Registros do Ministério da Saúde ao emitir documentos que atestavam que ele, a mulher e as filhas haviam recebido imunizantes contra a Covid-19. Segundo o militar, o objetivo seria apenas o de ter em mãos uma espécie de salvo-conduto para ser usado caso a família fosse alvo de eventuais perseguições depois de ter terminado o governo. Cid temia que a esposa e as filhas pudessem sofrer algum tipo de retaliação futura por não terem se vacinado. Eu estava com medo de perseguição, a gente não sabia o que ia acontecer. Estava com medo de a minha filha não poder ir para a escola, a minha esposa não poder entrar no mercado, explicou ele, contrariando uma das linhas de investigação da polícia, que viu na iniciativa do coronel uma tentativa de driblar a fiscalização sanitária em viagens ao exterior depois de deixar o governo. No segundo caso da venda das joias, a confissão do coronel embute revelações que comprometem e certamente vão agravar a situação jurídica de Jair Bolsonaro. Cid admitiu ter participado da venda dos 2 relógios de luxo recebidos pelo mandatário, um Patek Philippe e um Rolex. E no ponto mais sensível do depoimento, confirmou ter repassado o dinheiro obtido no negócio ao ex-presidente. Olha aí uma coisa interessante, gente. Não é só simplesmente palavra de delator. A polícia investigou e isso foi levado para o acordo de delação premiada, o que constitui uma prova muito mais consistente. Constrói uma prova muito mais consistente. Foi a Polícia Federal quem descobriu a transação realizada na surdina nos Estados Unidos, para onde Bolsonaro viajou no fim do ano passado, acompanhado do agente de ordens e levando na bagagem 2 kits de joias. Beber uma aguinha aqui. Boa noite, Tonho da Lua, tá acompanhando a gente. Ao ser confrontado com a informação,
O ex-presidente disse que desconhecia o negócio e não havia recebido nenhum dinheiro proveniente da venda dos presentes. O depoimento de Cid desmonta essa versão. O presidente estava preocupado com a vida financeira. Ele já havia sido condenado a pagar várias multas, contou. A ideia de vender as peças, portanto, surgiu da necessidade de levantar recursos para bancar as suas despesas. Deferimento do pedido e início das operações. Havendo deferimento, constará no depoimento escrito que analisará os fatos descritos pelo presidente da República e reconhecerá as inconstitucionalidades praticadas do judiciário. Serão determinadas as seguintes medidas. Isso aqui é o quê? Vamos ver. Manifestantes acampados na frente do QG do Exército e a minuta encontrada no celular do coronel, roteiro do que seria um golpe de Estado. Foi encontrada uma minuta com o Cid também, olha só. Determinação de suspender atos do Poder Judiciário. Gente, isso aqui é gravíssimo. Eu recebi um monte de besteira nesse sentido, de gente que defendia a intervenção, mas não repassava para o presidente. Qual o valor daquele texto encontrado no meu celular? Na última segunda-feira, já em liberdade usando tornozeleira eletrônica, Cid visitou um colega. Os boatos sobre o conteúdo de sua colaboração, mantida em sigilo, ganhavam dimensão, especialmente em relação à venda das joias. Ele então explicou que, apesar de tudo, não houve intenção nenhuma deles em fazer nada errado. Antes de terminar o governo, o presidente pediu ao coronel que avaliasse alguns presentes, itens, segundo ele, classificados como personalíssimos, ou seja, faziam parte do acervo pessoal do presidente e por essa razão podiam ser comercializados. Querido Ricardo Alves, obrigado pela ajuda, meu querido. Faltam 35 pila, mas muito obrigado pela ajuda de vocês, meus queridos. A polícia já havia rastreado praticamente tudo sobre a transação, mas ainda faltavam peças importantes para completar o quebra-cabeça. O relógio Patek Philippe, por exemplo, nem sequer chegou a ser registrado no setor responsável pelo recebimento dos presentes, ou seja, oficialmente, o regalo nunca existiu para o Estado brasileiro. Para os investigadores, Bolsonaro criou uma estrutura para desviar bens públicos de alto valor para fins de enriquecimento ilícito. Faltava, porém, uma informação fundamental para fechar a investigação: a prova de que o ex-presidente recebeu dinheiro proveniente do negócio. Cid elucidou o caso. Segundo ele, o dinheiro da venda dos relógios foi depositado na conta do pai dele, o general Mauro Lorena Cid, sacado em espécie e repassado em mãos para Bolsonaro. Em mãos para ele. A entrega dos valores de 68 mil dólares, segundo os federais, se deu de maneira parcelada, parte do pagamento ainda em solo americano. Apesar da colaboração, Cid tem que cumprir algumas exigências impostas pelo ministro Alexandre de Moraes. Além da tornozeleira, é obrigado a permanecer em casa durante a noite e nos fins de semana e comparecer semanalmente à Justiça de Brasília. Ele não pode deixar o país ou se comunicar com outros investigados nos processos, como o próprio presidente Bolsonaro ou seus advogados. Não há, porém, restrições para ele conversar com amigos e familiares. O coronel tem se dedicado a retomar a rotina, visitar pessoas próximas e ficar com a esposa e a filha de 6 anos. Nilda Cerqueira, obrigado, querida! Neste momento, meus queridos, estamos, faltando 30 pilas, mas muita gente aqui nos ajudando. Muito obrigado pela contribuição de vocês, viu, meus queridos? Fazendo live nesse horário e vocês todos aí muito generosos nos ajudando. Vamos lá. Nessas conversas ele faz questão de contar a sua versão dos fatos, deixando claro que cumpria ordens e sempre ressaltando a admiração que ainda cultiva pelo antigo chefe, mas falou que ele recebeu dinheirinho, né? Olha lá, o cartão de vacinação falso, né? Fraude, cartão falso, o coronel se responsabilizou pela adulteração das certificações de vacinação contra a Covid. Matéria aí e os documentos obtidos pela Veja. Eu estava com medo de perseguição, com medo da minha filha não poder ir para a escola, minha esposa não poder entrar no mercado. Foi isso que aconteceu em relação ao cartão de vacina. O ex-ajudante de ordens também precisou dar explicações sobre um roteiro de teor golpista encontrado em seu celular que discorria sobre a anulação das eleições do ano passado, que somaria a uma intervenção no Supremo Tribunal Federal e a convocação de um novo pleito. Cid afirmou que, pelas funções que exercia, seu telefone canalizava incontáveis mensagens sobre diversos assuntos e mais de uma pessoa lhe encaminhou planos mirabolantes
com conotação golpista, mas garante que não passou de um choro livre e que não deu prosseguimento ao material. Eu recebi um monte de besteira nesse sentido, de gente que defendia intervenção, mas não repassava para o presidente. Qual o valor daquele texto encontrado no meu celular? Disse. A blindagem é estendida à trinca de generais que compuseram o alto escalão do governo Bolsonaro. Tidos pela PF como incitadores de um movimento golpista, os ex-ministros Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional, Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, e Walter Braga Neto, da Casa Civil, foram poupados por Cid em suas tratativas. Por essa versão, não há nada que macule os ex-auxiliares. É a menção no caso das joias, tá, gente? No caso do Gabinete do Ódio, aparentemente implica também os generais. O problema todo é o seguinte, é o problema que o Carlito falou e nisso ele tá certo, esse lavajatismo que existe na imprensa. Tem que tomar cuidado com partes de delações. Precisa ir atrás realmente da íntegra desses documentos e como é que isso foi devidamente divulgado. Vamos seguindo aqui, gente. Pinguem superchats. Por essa versão, não há nada que macule os ex-auxiliares. Nunca vi o general Braga Neto levando nada do presidente, nenhuma proposta. O general Ramos desapareceu naquele período. O general Heleno estava mais preocupado com a saúde do presidente do que com manifestantes, afirmou ele. Nos últimos dias, o pai do ex-ajudante de ordem se empenhou pessoalmente em disparar telefonemas para negar as notícias divulgadas de que o filho teria incluído os generais no seu cardápio de colaboração. Isso aqui precisa ser esclarecido, né? Esses três aqui, sendo que o Ramos, que está no meio, é o cara que recomendou o Pazuello para o Ministério da Saúde. Obrigado, Valdelice. Beijão, querida. Obrigado por sempre contribuir conosco. Nunca vi o general Braga Neto levando nada ao presidente, nenhuma proposta, nada. O general Ramos desapareceu naquele período. Já o general Heleno estava mais preocupado com a saúde do presidente do que com os manifestantes. O avanço das investigações sobre Cid chacoalha o meio militar desde o início do ano. Em janeiro, o então comandante do Exército, Júlio César de Arruda, acabou demitido pelo presidente Lula após se negar a revogar a promoção do tenente-coronel ao comando de um batalhão em Goiânia e impor resistência a uma operação da PF contra Cid, que à época morava em uma área da Vila Militar, em Brasília, reservada para generais e seus assessores. Agora a nova cúpula da Força, comandada pelo general Tomás Paiva, tenta virar a página. Por determinação de Moraes, Cid foi afastado de suas funções no Exército e não tem prazo para que a medida seja revista. Entre o alto comando, é tido como certo que ele será punido, podendo até ser expulso ao fim das investigações. Ciente do seu futuro dentro das Forças Armadas pode estar com os dias contados, o ex-ajudante de ordens tenta preservar os seus subordinados, principalmente o prestígio do pai dentro do Exército. O general Cid, que chefiou o Comando Militar do Sudeste e chegou a atuar como substituto no comando da Força, é até aqui um militar respeitado e de trajetória exemplar durante os mais de 40 anos de farda. Quando o filho foi preso, ele se mudou do Rio de Janeiro para Brasília e desde então travava uma batalha para contestar a legalidade da prisão, considerada como política, e para reforçar a tese que Mauro Cid estava apenas cumprindo funções militares ao lado de Bolsonaro. Em busca de apoio jurídico, o general também narrou detalhes do drama do filho a pelo menos 3 advogados diferentes. Quem esteve por perto do ajudante de ordens na prisão ouviu algumas das suas confidências e conta que ele caiu em prantos quando o pai e seus subordinados foram envolvidos nas investigações. A gente é leal ao superior, mas protege o subordinado. Desabafou logo depois de deixar a cadeia. Alguns entenderam essa declaração como um recado pro Bolsonaro. Se isso foi provado, que ele entregou dinheiro dessas transações ilegais, o Bolsonaro está realmente em apuros, meus queridos e minhas queridas. Vamos ver aí, a gente ainda tem que ver o teor completo dessa delação, mas enfim, tem coisas legais nessa matéria e tem coisas que me preocupam um pouco para a gente poder acompanhar, meus queridos e minhas queridas.